Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós já damos um salto para o texto de Daniel, capítulo 5, e quero colocar aqui alguns pontos para nós meditarmos deste texto. Bem, o texto de hoje é um texto onde o rei, aqui nós estamos falando do rei Baltazar. O que ele faz? O rei Baltazar, ele muito iníquo, ele pega os vasos sagrados do templo, ele profana os vasos sagrados, as vestes. Ele zomba de Deus. Então ele chama Daniel, e Daniel dá uma profecia, interpreta para ele uma série de palavras dada para Baltazar, e Daniel interpreta para ele esta série de palavras. Bem, que nenhum dos magos do reinado conseguiu ele interpretar. Bem, isso, em suma, é isso que mais ou menos nós temos, né? Então vou colocar aqui ponto por ponto para nós meditarmos. Então, o versículo 2 do texto de hoje diz o seguinte: Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e de prata que seu pai Nabucodonosor havia retirado do templo de Jerusalém, para que o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas bebessem neles. Bebiam vinho e louvavam os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Bem, esses vasos sagrados nós podemos trazer aqui de maneira espiritual como a alma consagrada a Deus, o coração criado por Deus. Não, se o coração é um vaso sagrado, é uma vocação que não nos pertence. Baltazar, ele não apenas bebe, ele profana o que é santo, usa o dom de Deus para fomentar o pecado. Bem, podemos interpretar aqui como a alma, um vaso sagrado, a vocação, algo que não pertence a nós, mas a Deus, quando nós usamos os nossos dons, os nossos afetos, a nossa inteligência, a nossa liderança, a nossa sensibilidade para finalidades distorcidas, nós fazemos o mesmo que Baltazar. Nós entregamos o sagrado ao profano. Porque quem pertence a Deus não pode permitir que o seu coração se torne objeto de prazer e de orgulho, de manipulação, de idolatria. Todas as vezes que o desejo, a carência, o ego, os afetos tomam o lugar do Senhor, o vaso sagrado está sendo usado para outro culto. A nossa vocação, a nossa consagração começa a ser usada para outra finalidade. O que Deus me deu? Carismas, corpo, mente, vocação. Eu tenho utilizado isso para alimentar a glória de Deus ou a mim mesmo, as minhas idolatrias? Depois o texto nos diz: o rei Baltazar ofereceu um grande banquete a 1000 de seus grandes, bebia vinho na presença de todos. Ele cita vários, né? Concubinas, mulheres, homens do reino. Bem, no banquete a figura de Baltazar não é meramente a de um homem bêbado, mas a figura de uma alma dopada pelo prazer, pelo afeto, pelo poder, pelo elogio, pela vaidade espiritual. A embriaguez de Baltazar é um símbolo daquilo que mata a vida interior. Compensações afetivas, o escape emocional, o consolo humano,
que substitui o consolo divino. Sentir que eu mereço certas doçuras perigosas. A alma, ela perde o senso de perigo e começa a brincar com fogo. Vejam, não é o vinho que destrói Baltazar. É o estado da alma entorpecido, sem vigilância. Quando a alma se deixa anestesiar pelos afetos, vontades, prazeres ilícitos, ou até mesmo lícitos, ela deixa de discernir. Precisamos nos perguntar o que tem nos embriagado. Em que banquete eu estou sentado que me rouba a sobriedade espiritual? Bem, depois o texto de Daniel, ele também diz: tu foste pesado na balança e achado leve. Esta nomenclatura tem algumas palavras, né? Que o texto nos traz. Mené, tekel, parsim. E aqui é a tradução deste tekel. Tekel significa, segundo o próprio texto, foste pesado na balança e achado leve. Bem, esta é uma das sentenças mais temidas da Escritura. Porque não é o julgamento dos atos externos, mas é o peso moral da alma. Santo Agostinho ele coloca sobre este texto: leve é a alma vazia de caridade, leve é o coração que não carrega a cruz. Ser leve, né? Foste pesado na balança e achado leve. Ser leve não significa ser mau, significa ser superficial, fofo, sem densidade. Ou seja, o que é uma alma que é achado leve diante de Deus? Uma alma sem disciplina, sem firmeza, sem raiz, sem mortificação, sem oração consistente, sem renúncia concreta. Baltazar não é idiota, ele é ocasional, ele é incoerente, ele é inconstante e por isso Deus o acha leve. Agora, ser pesado é ter coerência, é ter solicitude interior, é ter vigilância. Existe um peso grave na maturidade afetiva, desapego dos olhares, estabilidade nas decisões santas. Uma alma que vive à mercê dos afetos, das emoções, da aprovação dos outros, é sempre achada leve. Pergunta que eu preciso me fazer sempre: onde minha alma ainda é leve? O que ainda falta para minha espiritualidade ganhar um peso real? Depois também no texto, já no final do texto, nós escutamos a profecia de Daniel: tu te levantaste contra o Senhor do céu, louvaste os deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, que não veem, não ouvem e nada sabem, mas não glorificastes o Deus que tem em suas mãos tua vida e todos os seus caminhos. Daniel denuncia ao pecado de Baltazar. O seu pecado é a idolatria. Os padres da igreja ensinam que a idolatria é sempre um deslocamento do amor. Baltazar aqui, por exemplo, ele adora o ouro, que seria segurança material e poder. A prata, que são os afetos, seduções, belezas. O bronze, que é a força, a autoridade, o controle. O ferro, que é a dureza de coração, rigidez moral. A madeira, que é a vaidade frágil. A pedra, que é o coração insensível, frieza espiritual. Bem, esses deuses, eles representam inclinações que competem com Deus dentro de nós. Entendamos que a alma não peca primeiro em atos. No altar interior, onde desvia o amor devido ao Senhor para o outro objeto, através de um afeto intenso, de uma pessoa, de um consolo particular, de uma segurança emocional,
de uma imagem pessoal, uma visão de si mesmo. Baltazar é condenado porque não glorificou o Deus que tem sua vida nas mãos. Ou seja, ele viveu para si, não para Deus. Pensando no texto do Evangelho, onde São Lucas ele diz: sereis entregues, sereis odiados, alguns de vós serão mortos, mas pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Entendamos, é necessária essa perseverança, que é uma firmeza que guarda a nossa alma. Essa perseverança que significa permanecer, é uma perseverança que significa permanecer debaixo da vontade de Deus quando tudo dentro de mim quer fugir, ceder, escorregar. Significa ficar mesmo ferido. É difícil, mas é necessário. Ficar mesmo cansado, mesmo tentado. Ficar, sustentar o peso das tribulações. Tribulações afetivas, espirituais, interiores, sem deixar a alma escorrer para os ídolos de Baltazar. É guardar-se no exato ponto em que Deus pediu para ficar. Que pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. Esta perseverança é a palavra dos mártires. Essa perseverança é a palavra de quem ama até o fim. Essa perseverança é a virtude daqueles que não negociam o coração. Baltazar, ele não guardou o coração. Ele se deixou levar pela embriaguez. Embriaguez dos afetos, embriaguez da idolatria interior. No Evangelho, Jesus Cristo diz: quem persevera, quem aguenta o peso, quem não abandona o lugar espiritual onde Deus o colocou, este salva a sua alma. Baltazar representa a alma que cede, mas Jesus escreve a alma que permanece. O discípulo deve permanecer até o fim. E existe uma urgência, queridos irmãos. Existe uma urgência. Aqui no texto de São Lucas, no Evangelho, o texto ele não fala apenas de perseguições externas, mas de uma perseguição interna. Tentações, afetos perigosos, ilusões, compensações, quedas sutis. E Cristo alerta: guardai-vos, guardai-vos. A primeira batalha não é fora, é dentro. A alma que não se guarda será arrastada. A alma que se guarda será salva. Precisamos resistir. Precisamos resistir. Precisamos guardar os vasos sagrados. Lutar para permanecer no estado de graça. Perseverar para dar peso à vida espiritual. Perseverar para não se dividir interiormente. Baltazar cai porque não se guarda. Daniel permanece porque ele se guarda. Porque é pela perseverança, pela vossa perseverança, que salvareis as vossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.